Saudações, pessoal! Pois bem, este experimento aqui é simples, até é comum ver a associação de resistores, né? Temos geralmente em paralelo ou em série, e temos circuitos mistos, que são ligações em paralelo e também em série. Então é o seguinte, aqui a gente vai tentar fazer uma contextualização, tá, com outros conceitos para ficar diferente, tá? E talvez, quem sabe, até ajudar em melhor entendimento das questões e tal, dos conceitos envolvidos. É o seguinte, pessoal, luminosidade de uma lâmpada, esse aqui não é peixe não, tá? Esse aqui é proporcional à corrente elétrica. Nesse caso aqui é o conceito de diretamente proporcional. Por quê? Quanto maior a corrente elétrica, maior também vai ser a luminosidade de uma lâmpada. Lógico que tem um limite, né? Se atingir um certo limite de cada lâmpada tem um, ela vai queimar, ela não vai funcionar, tá? Que ela chegou no limite dela e tal, enfim. E quanto menor a corrente elétrica, menor também vai ser a luminosidade, tá? Lógico, também tem um limite. Uma corrente elétrica, a gente não vai nem perceber que a lâmpada está acesa, se está acesa ou não, tá? Então é o seguinte, por que isso? Porque na associação, né, de resistores, as resistências vai ser de lâmpadas, são 4 lâmpadas iguais. Então a gente vai associar elas em ligações no circuito, como pode ser visto aí na foto. E só que ao invés de a gente medir como tinta a corrente elétrica, a gente vai perceber, a gente vai observar a luminosidade das lâmpadas. Tipo assim, qual lâmpada acendeu mais, qual lâmpada acendeu menos, qual lâmpada tem a mesma luminosidade da outra, tá? E com isso, aí vai seguir, né, uma sequência, vai ter um questionário, tá? E depois uma aplicação, né, o uso do simulador, que aí já vai ser visto mesmo a corrente elétrica, que tem que estar em concordância com as ideias que a gente vai desenvolver ali, tá? Então essa é um vídeo complementar de uma atividade de ADCC 2, do curso de Física da Unifei, Física à Distância, quase lá. É o seguinte, pessoal, mas claro que você está assistindo como aluno, como professor, pode usar como quiser, pode compartilhar com quem quiser, tá? E lógico, aprender sempre é bom, com outras perspectivas também. Então vamos lá, pessoal, vai ser 4 ligações diferentes do circuito, cada um vai ter seu esquema e a parte prática mesmo. Então vamos lá, pessoal. Então o nosso primeiro arranjo aqui de circuito, lembrando, todas elas estão em paralelo, tanto é que se desligar uma, as outras continuam a mesma coisa. Elas são independentes, vamos dizer assim. Então, recapitulando, se tirar essa, todas continuam e assim vai. Ou tirar todas, em cada ponto que ligar aqui, ela vai ligar e ficar luminosa, tá? Estão em paralelo. Então, pessoal, como pode ser visto aí, ó, né, com a ajuda da edição de vídeo, L1, L2, L3 e L4. Há alguma diferença na luminosidade delas? Lógico, de forma aproximada, tá? E como vai poder ser visto no próximo circuito, aqui no arranjo do circuito que a gente vai ver, essa luz aqui é mais forte ou mais fraca do que o próximo. Então, algumas das reflexões para responder o questionário aí no final, tá bom? Pois bem, pessoal, nosso novo arranjo aqui, como pode ser visto aí também
representação esquemática do circuito, elas estão em série. Anteriormente estavam em paralelo. Agora vamos ligar aqui, ó, só para provar que elas estão em série. Ó, se tirar uma, seja lá qual for, interrompe todo o circuito, tá? Anteriormente comentei que ela estava paralelo e que poderia retirar cada uma que continuariam ligadas, só que eu não retirei porque pelo arranjo que estava aqui, a vulga gambiarra, né? Mas aqui está mais fácil. Então, ó, recapitulando, tirou uma, desliga todas, estão em série. Então agora vamos perceber a luminosidade. E aí, pessoal, como é que está a luminosidade agora? Então, ó, conforme a edição do vídeo aí, ó, L1, L2, L3 e L4. Como estão a luminosidade delas? Mais forte ou mais fraco que antes? Alguns dos questionamentos para vocês responderem o questionário aí no final, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para nossa terceira montagem aqui do circuito. Ó, então eu vou ligar aqui e já vou explicar. A representação desse circuito pode ser conferida ao lado aí. É o seguinte, essa lâmpada está em série com as demais. Prova disso, que aqui está diferente do nosso esquema, nosso diagrama. Então, ó, retirou aqui e desliga tudo, ou seja, ela está em série. Essa lâmpada aqui, essa está em paralelo com as outras duas e essas duas estão em série uma com a outra. Retirando essa lâmpada, apenas a outra que vai apagar. Muda aqui a luminosidade porque muda a configuração do circuito. Agora, retirando essa lâmpada, nenhuma vai apagar. A luminosidade aumenta porque muda a configuração, tá, do circuito. Mas é o seguinte, a questão é, essa está em série com as demais, essa aqui está em paralelo com as outras duas que estão em série uma com a outra, tá bom? Agora vamos reparar bem a luminosidade, desligar aqui a lâmpada da sala. Então acompanha aí, ó, L1, L2, L3 e L4. Pontos para observação. Quais lâmpadas têm o mesmo brilho uma com a outra? Qual tem a maior luminosidade? Qual tem a menor luminosidade? E qual tem a luminosidade intermediária? Tá bom? É isso aí. Então observem bem para responder o questionário aí no final. Muito bem, pessoal, agora o nosso quarto e último arranjo aqui do circuito. Como pode ser visto aí o esquema ao lado, é o seguinte, pessoal, vou até ligar aqui já para explicar e mostrar. Esse é um pouco mais simples que o anterior, mas também é um circuito misto. Essa lâmpada está em série com as outras duas, tanto é que se eu desligar aqui, as duas, vai desligar tudo, ó. E essas duas estão em paralelo uma com a outra, ó. Se desligar aqui não vai acontecer nada, só ela que vai desligar, claro. Tá? Aí muda a luminosidade porque muda a configuração do circuito. E a mesma coisa a outra, ó. Ok? Então, recapitulando, essa está em série com as demais e as outras duas estão em paralelo entre si. Agora vamos reparar a luminosidade delas. Então vamos lá, L1, L2 e L3. Seguinte, qual tem um brilho mais forte, qual tem um brilho mais fraco,
quais lâmpadas têm o mesmo brilho uma com a outra, tá? Então, vamos lá responder o questionário. Pois bem, pessoal, agora é responder o questionário, tá? E o próprio questionário já vai conduzir aos raciocínios necessários. E depois, siga as instruções, acesse a descrição desse vídeo para acessar o simulador e montar o circuito, não como foi feito na prática, mas sim conforme um esquema dado. E, enfim, vai ter lá a opção de colocar perímetro, medir a corrente e tal. E aí depois disso, siga as instruções lá para ter a conclusão do experimento, tá bom? Então, você que é aluno, venha praticar, você que é professor, pode passar seus alunos à vontade. E aos meus professores que estão vendo essa atividade, por favor, dá aquela nota boa, gente. Até mais e até breve!